Olá, gente, seja bem-vindo aqui a mais uma aula do nosso curso de especialização de iluminação e texturização 3D. Nós estamos aqui falando sobre os tipos de materiais e a gente vai ver outro tipo de material aqui aplicado no software 3D, né? Bom, a primeira coisa que nós precisamos fazer aqui, a gente já fez tudo a pré-setagem, já está todo o material aqui, só vou dar duas subdivisões aqui nele para ele ficar mais arredondadinho. E eu vou selecionar o objeto, vou vir aqui em Material. E o último que a gente viu foi o Straws. Agora a gente vai ver o Anisotropic. Bom, com o Anisotropic aqui, vou dar uma renderização rapidamente aqui para que a gente possa dar uma olhada. Olha só que interessante. O Anisotropic, a primeira coisa que a gente precisa ver é o seguinte: ele reconhece o canal Diffuse, reconhece o canal Ambient, tá? Daqui do nosso objeto, tá? Do nosso material, canal Ambient. E também a especularidade. Só que ele tem várias funções aqui em relação a essa parte do specular, tá? Primeira coisa, como a gente já pode fazer com os outros, a gente pode mudar a cor, né, do nosso canal Diffuse. E a primeira coisa que a gente pode ver nesse anisotrópico é que ele continua, principalmente com a parte de branca aqui, né, do nosso material de espécula, na parte concentrada, né, que não está tão difundida. Na parte de blur, né, que ele vai se dissipando aqui, ele já começa a colocar a cor do próprio objeto. Então a gente pode ver até algum tipo de material aqui que a gente pode colocar que ele tem essa certa particularidade em relação ao brilho, tá? A gente precisa, no caso, avaliar quais os materiais que a gente poderia fazer isso. Aqui a gente pode mudar, né, no caso aqui a cor do nosso espécula. Você pode ver que ele é interessante, que, por exemplo, eu mudei aqui a cor do nosso espécula em si, tá? E olha só como é que ficou. Por exemplo, eu coloquei como se fosse um roxo arrosado aqui, né? Vou até colocar um roxo aqui que está muito mais para o rosa. Então, deixa eu pegar aqui, um roxo. Então você pode ver que interessante, olha só, ele faz a mesma coisa. No centro ele fica mais duro e ele tem essa especularidade da parte aqui do blur, tá? Dessa dissipação em volta aqui do nosso objeto, do nosso espécula. Bom, ele tem aqui, ó, em relação à primeira coisa que a gente pode ver, esse Surface e o Orientation, tá? Né, no caso no orientação U ou no orientação V, tá? Quando a gente coloca orientação V, não teve uma mudança tão drástica, tá? Então a gente vai deixar aqui no U mesmo. Uma coisa que a gente pode notar é que talvez é um princípio em relação a essa difusão aqui, tá, do nosso brilho. Bom, a gente mudando aqui, a gente pode mudar a cor, né, em relação a orientação, tá bom? Desse isotropic, só que ele pode ser mais adequado segurando o Alt aqui, tá? Que a gente pode mudar ele de alguma outra forma. Apesar que é meio complicado, assim, você pode ver que ele não tem nenhuma diferenciação tão grande, tá? Nessa orientação. Às vezes você pode usufruir dele, tá? Colocar aqui, né, voltar para cadê o branco? Porque ele não está indo para o branco. Aí, voltou para o branco, tá? Ótimo. Você pode ver, ó, que o difuso ele acompanha a cor, essa dissipação aqui, tá? Do brilho, né? Essa difusão ele acompanha a cor do diffuse, tá bom? Então assim, você vê que é testes mesmo, não tem como, tá? Bom, nesse nosso anisotropic, nesse material também a gente tem esses Shift U e Shift V, tá? Que ele também acompanha essa orientação aqui. Por exemplo, se eu for aqui aumentar em U, olha só que interessante. Isso aqui ele muda a orientação do nosso tipo, tá? Então assim, a gente pode fazer uma variação. Você vê que ele aqui ele é como se estivesse abrindo e fechando a boca, né? Por exemplo, quando ele está aqui com valor baixo, ele está com a boca aberta, se é que eu posso falar assim, né? E quanto mais eu aumento o valor em U, tá? Ele vai fazendo esse amassado, tá bom? Então isso aqui você pode até fazer até alguns tipos, tá, de materiais também, de metais, que você pode colocar arranhadura, tá? Ou até mesmo sem ser metais, tá? Você também vai poder trabalhar isso para ver se você quer passar essa alusão, né, de arranhadura. E olha só que interessante, ele tem tanto no U quanto no V,
tá? A mesma coisa, por exemplo, se eu for aumentar aqui, né, ele vai o que? Vai se tornando uma bolinha, tá? Então assim é bem interessante mesmo, tá? Esse anisotrópico que a gente pode variar essas funções em relação ao brilho dele, tá bom? A gente pode trabalhar esses valores aqui, tá? Da melhor forma para que a gente possa ter situações diferentes em relação a esse material anisotrópico, tá? Não tem muito segredo, né? O que eu posso falar principalmente nesse material anisotrópico é que a gente pode trabalhar principalmente em relação a materiais em que o brilho ele não tem uma organização, né? No caso uma particularidade, uma aparência normal, como se fosse um círculo. Ele pode ter uma aparência deitada, como a gente pode estar vendo aí, tá bom? Então era isso aqui que eu queria falar em relação ao nosso material anisotrópico, tá bom? E é isso que eu queria falar e a gente se vê então na próxima aula. Um abraço e até lá.